Falando de elenco, Endrick. Porque o Endrick parece que toda vez agora a galera tá curtindo pegar muito no pé do Endrick, né? É uma coisa assim, tudo que o Endrick faz parece que ganha uma proporção absurda. Eu não sei se existe uma implicância depois do que rolou na Copa América, do pessoal achar que ele não é tudo isso, ou então por conta das declarações recentes que soam tudo como um marketing, né? Mas teve uma passagem ali dele com o bonequinho do. Vou ver se eu acho aqui do Mallorca, que é um diabinho. E aí o pessoal criticou porque ele passa de cara fechada e tal, e o Bellingham vem logo atrás e morre de rir com esse bonequinho. Eu sinceramente acho bobeira ficarem criticando o menino toda hora por qualquer coisa, assim. O negócio do Bob Charlton, eu entendo que soou antinatural, para mim também soou como briefing, mas o moleque tem o direito de gostar de quem ele quiser, né, Pedrão? Depois foi assim, eu vi depois que o Endrick joga FIFA, né? Uhum. E supostamente a explicação mais plausível é que ele é fã do Bob Charlton porque no FIFA tem as cartinhas lá, né? Dos jogadores, das lendas, enfim. E no time dele ele tem o Bob Charlton, que é uma cartinha muito boa, enfim. Agora, isso aí é aquela situação. Da mesma, dois pesos, duas medidas, né? O Endrick tem apenas 18 anos, eu acho isso uma bobagem, isso não é motivo para ele ser criticado. Ponto. Partindo da outra perspectiva, que ele, com a mídia que ele tem, com o ótimo agenciamento que ele tem aparentemente, muito preocupado com a imagem dele, né? Um sorrisinho, nem todos bateram na mão no próprio vídeo, né? Nem todos bateram Aham. na mão, abraçaram, brincaram, mas um sorriso, assim, me parece ali que ele estava muito concentrado, né? Talvez imaginando que Hum. poderia estrear hoje. A gente imagina o que deve estar passando na cabeça desse garoto de 18 anos. Eu não saberia como me portar hoje, quando eu tinha 18 anos, então menos ainda. Menos Mas, ainda. Uhum. e esse assim, essa antipatia, eu acho que é geral. Sempre aconteceu. Foi assim com o Vinícius Júnior. Todo jogador que, além de bom, é mais midiático, ele acaba sofrendo isso aqui no futebol brasileiro. Tanto que quem sofre menos são jogadores mais, assim, menos que chamam menos atenção da mídia, né? O Rodrigo, por Uhum. exemplo, o Savinho, o próprio Paquetá, antes, né, quando foi para o futebol europeu, não sofria tantas críticas assim, mas o Endrick, na situação que está jogando no Real Madrid, qualquer olhada para o lado que ele der estranha, vai cair uma chuva de críticas. Não custava nada dar um tapinha na mão É. do diabinho, né? Depois, se ele Uhum. aparecer Ele depois, foi o único que passou com a cara fechada. eu Esse é o tava problema. pensando depois, se depois ele aparecer com alguma justificativa religiosa, Nossa. vai ser assim. Não, é melhor ele ficar quieto ou então falar que realmente foi só porque ele estava muito concentrado, que ele nem percebeu que o boneco mexeu com ele. Porque se ele vier com alguma explicação mirabolante, ele vai tomar outra pancada seca, a mesma coisa do Bob Charlton. É Tem melhor ele uma coisa que simplificar ou ficar o quieto. tem uma coisa que o Thiago Leifert falou em uma live dele, depois do que o Hendrick deu essa declaração aí sobre o Bob Charlton, que eu acho perfeito para jogadores assim mais novos. Sabe como que um jogador jovem não vai errar mediaticamente? Não dando entrevistas, Não, entendeu? dando perfeito. Sendo Sabe o para de negócio do dar Bellingham e do entrevista. Neymar? Ele não precisava ter respondido. Não precisava, ninguém obrigou ele a escolher. O cara perguntou, ele poderia falar: olha, eu não quero responder esse tipo de pergunta. Tranquilamente, ou ter balanceado, não, o Bellingham é muito bom, o Neymar é muito bom, sabe? E no final não ter chegado a nenhuma conclusão. E a gente sabe o E aí receio ele assim acaba que o se jornalista tem complicando. com jogadores desse tamanho, né? O jornalista jamais vai falar assim: você precisa escolher, Hendrick. Por Uhum. favor, tome uma decisão. Jamais aconteceria. Não, é claro, ninguém vai obrigar ele a fazer essa escolha. E aí eu estava vendo no jornal O Diário que existe, assim, existe um cálculo, vou tentar achar a notícia aqui, porque logo quando eu abri a live é que eu vi no Instagram deles, aqui ó, achei, peraí, o plano B de Hendrick, porque já existe um alarde em relação a ele não estar sendo utilizado, né?
Ele não foi utilizado na Supercopa da UEFA, não foi utilizado nesse jogo contra o Mallorca. Parece muito claro que entre as opções de ataque, falando da reserva, ele é a terceira, o Arda Güler e também o Brahim Dias estão na frente. E aí acaba se complicando, porque ele é um jogador jovem que precisa ter minutagem, né? Precisa ter rodagem, mesmo com a saída do Rossello, ele não tem sido utilizado. E aí, essa notícia, eu acho que faz algum sentido. Diz aqui o plano B, né? Que o Endrick tem um plano B. O brasileiro, outra grande contratação do Real Madrid, ao lado de Mbappé, vai rever a sua situação no Natal, caso ele não jogue. Em vez de estagnar, será considerado um empréstimo. Então, parece que essa é a ideia que se tem de um futuro para a carreira do Endrick. Caso ele não seja muito utilizado até o Natal, ser emprestado para um time que ele jogue, né, ali na abertura da janela de transferências em janeiro. Eu acho que faz sentido. Para mim, ele ficar no Real Madrid ou então ir para o Castilha, ficar no Real principal e não jogar ou ficar no Castilha, eu acho mais interessante para o Endrick que ele seja emprestado para um bom clube e que ele tenha a oportunidade de jogar. Essa é a situação do. Essa situação do Endrick é muito complicada. Eu concordo com essa decisão. Que ele saia. Não há nada mais importante para um jogador jovem do que jogar. Assim, não há nada mais importante. Ele precisa jogar, ele precisa ter ambiente. Agora, eu até falei sobre isso na semana passada, depois da Supercopa. O problema do Real Madrid é que todos os jogadores do ataque são muito jovens também. Uhum. O próprio Arda Güler, ele teve até uma cena, não sei se você viu, ele não queria nem comemorar com o título, tirar uma foto com o troféu, porque não sentia que tinha participado da competição. O próprio Arda Güler, o Brahim Dias, que na temporada passada teve alguns bons minutos, teve alguma participação no desempenho da equipe, mas também vai ser um reserva. A gente está falando de 4 jogadores, que podem ser 3, porque como a gente disse aqui, acho que fatalmente o Rodrigo vai para o banco em algum momento. O mais velho Uhum. é o Mbappé, que tem 25 anos. Assim, esses jogadores só vão dar alguma brecha em questão de lesão, porque desempenho, assim, se o Real Madrid jogar mal, eu acho muito difícil que o culpado seja o desempenho do Vini, o desempenho do Mbappé, o desempenho do Bellingham. A crítica sempre vai para um lado de organização tática. Uhum. Como esses jogadores estão em campo que eles não conseguem render e não como esses jogadores não estão rendendo, entende? Então eu acho que o Endrick não vai ter esse espaço assim, hipótese alguma, vai entrar com, se ele ficar no Real Madrid ele vai entrar como Rossello, a cada 3 jogos ter E olha 15 só, minutos. Pedrão, o Rossello, ele colocou o Real Madrid na final da Champions. E mesmo assim, ele continuou sendo banco. E teve outros gols importantes. E mesmo assim, continuou sendo banco. Então, imagina, mesmo para um cara como o Rossello, que na sua primeira passagem ali, na primeira temporada, conseguia entrar e fazer a diferença, imagina o problema para o Endrick. Sendo um jogador que não tem a experiência do Rossello, nem em relação à carreira e nem em relação, porque o Rossello acho que tem 32, se eu não estou enganada, nem em relação à carreira e nem em relação ao futebol espanhol, ter que ganhar essa minutagem ainda se desenvolvendo, olha, vai ser difícil, viu? Eu não sei se eu esperava um pouco mais de chance para ele, mas esse começo tá minando um pouco as minhas esperanças, viu? E o Rossello também, falando um pouco mais sobre ele tinha consciência, né? Ele chegava em um momento no Real Madrid, assim, era a chance da vida dele e, nossa, se ele jogasse 2 vezes a cada 5 jogos, a cada 10 jogos, estava maravilhoso. O Endrick não pensa dessa forma, né? Ainda mais do jeito Uhum. que saiu aqui do Brasil. Eu não esperava, assim, eu acho que a contratação, quando o Endrick foi contratado pelo Real Madrid, o Real Madrid ainda não tinha fechado com o Mbappé, né? Ainda estava em toda aquela confusão, enfim, o Mbappé tinha renovado com o PSG. O fato do Mbappé ter chegado, eu acho que assim, minou um pouco as chances que ele teria, né? Outro ponto importante que às vezes a gente pode não levar em conta, mas o desempenho dele na pré-temporada também, eu acho que se ele tivesse feito uma pré-temporada sensacional, teria uma pressão maior da própria mídia espanhola, que a gente sabe como funciona, em cima do Ancelotti. Agora,
eu tenho um outro questionamento, que é a política de empréstimos do Real Madrid, né? O Real Madrid, da forma que o Ancelotti falou em todo o tempo sobre o Endrick, que o Florentino Pérez falou, que o Real Madrid vendeu o Endrick para sua torcida, como ele vai ser importante, ele vai ficar aqui. Em nenhum momento houve, da parte do Real Madrid, um possível empréstimo do Endrick. Até pela apresentação, né? Até pela apresentação. E aí, emprestar esse jogador, dentro dos empréstimos, o Real Madrid não é de fazer empréstimos. Principalmente depois do empréstimo do Morata, lá na temporada 14-15, que o Morata vai lá, chega no Santiago Bernabéu, faz 2 gols com a camisa da Juventus e elimina o Real de uma Champions depois de lá 10ª. Elimina o Real na semifinal, que poderia ser a final dos sonhos contra o Barcelona, né, na temporada 14-15, e é eliminado dentro do Santiago Bernabéu com um gol do Morata. E o Morata também fez gol lá no estádio da Juventus. Desde então, o Real Madrid não faz empréstimos dos seus jogadores a times que estão disputando as mesmas coisas. O último, assim, de jogadores importantes... Foi o Brahim, né? No Milan. O Brahim foi pro Milan em um momento que o Milan não disputava Champions. Aí ele disputa a temporada... A última temporada que o Milan disputa a Champions, que chega até a semifinal, e aí já volta. E aí o Real Madrid contrata de novo, né? Então, e o Bale, que foi emprestado também, pro Tottenham, em um momento que o Tottenham estava disputando Europa League. Então, a gente não vê nos últimos anos o Real Madrid, geralmente, ele se desfaz dos seus jogadores. No que diz respeito a empréstimo, quando empresta para times menores e não empresta para grandes times. Então, assim, eu entendo que o Endrick queira sair, queira minutagem, mas para qualquer lugar? Eu também acho. Para qualquer lugar é um pouco complicado. Você pelo menos ficar num bom time ali do campeonato italiano, sei lá, ser emprestado para uma Juventus, Gil, para e eu acho que uma coisa, perdão pelo corte, eu acho que a questão mais difícil é o entendimento, né? Assim, eu acho que o perfeito pro Endrick seria ficar no Real Madrid. Dentro das possibilidades... Olha isso aqui, Pedrão. O fã-clube da Giovanna aqui fez um tanto de comentário aí teve um que ele falou assim, eu desisto. Ela pulou meus comentários todos. Agora, com esse aí, não esse teve aqui jeito, né? você ganhou a live. Com esse aí não teve jeito. Mas eu acho que o melhor pro Endrick, sério, seria ficar no Real Madrid. Seria ficar no Real Madrid, ele ia adquirir uma experiência, tá num dos melhores plantéis do futebol europeu, trabalhando talvez com o técnico mais experiente hoje também no futebol europeu, então eu acho que seria perfeito para ele. Agora, psicologicamente falando, é muito complicado, né? A forma que o Endrick sai do Brasil e chega no Real Madrid, assim, depois, apesar da Copa América, tudo que ele fez naqueles amistosos pré-Copa América com a seleção brasileira, o entendimento de abaixar a bola, sabe? Não é o meu momento agora, eu vou trabalhar aqui, porque, assim, existe lugar melhor para estar do que o Real Madrid? Eu acho que não. Dentro das possibilidades, assim, o Endrick seria emprestado, a gente vai falar do Vitor Roque daqui a pouco, É isso que eu tô abrindo. É uma situação muito parecida, porque o Endrick seria emprestado. E ele chega, vamos supor aqui, o futebol italiano acho que seria muito ruim para ele, pensando nos sistemas defensivos que ele enfrentaria, né? Mas vamos supor aqui que ele iria pro Porto, que não vai disputar a Champions, está ali na Europa League. E se ele chega lá e não vai bem? E fica no banco do Porto? Eu não acho que nenhum Foi o que técnico aconteceu do com o futebol Gabigol, europeu né? hoje... O Gabigol, ele chega a ser emprestado pro Benfica e também não joga. É Acho que o complicado. melhor seria ficar no Real Madrid mesmo.